a principal razão pela nossa estadia aqui na Terra é a evolução, que passa necessariamente pelo nosso desenvolvimento espiritual. E tem muita gente que já alcançou um excelente patamar quanto ao seu desenvolvimento espiritual e nos deixou muitos caminhos a seguir. E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, eu me chamo Hélio Gabriel. Aqui nós tratamos sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre a sabedoria e a filosofia das tradições espirituais. Então seja muito bem-vindo, fica a recomendação inclusive de você já inscrever-se para continuar acompanhando os nossos conteúdos por aqui. E este tema, a sabedoria das tradições, é inclusive aquilo que nós aprofundaremos no vídeo de hoje. Provavelmente você já conheça um pouco sobre a vida de Buda e alguns ensinamentos budistas. E é muito curioso, a partir do momento em que Siddhartha Gautama atinge esse estado de consciência, um estado de Buda, por quê? Mais uma vez, Buda é, na verdade, um título. Existem inúmeros Budas, que são aqueles humanos, seres humanos, que estão num grau de sabedoria um pouco mais avançado. Então, quando Siddhartha Gautama atinge esse estado de iluminação, que é alegoricamente falado dessa forma, ele passa a viver a sua vida visitando localidades e instruindo, levando às demais pessoas fórmulas, caminhos de prática para que eles, os demais seres, também possam ter essa experiência e virem a tornar-se um Buda, passarem a um estado de sabedoria também. E disso surgem inúmeras escrituras, inúmeros sutras e muitos ensinamentos de tudo aquilo que os Budas propagaram em seus discursos e propagam até hoje. Daí, por exemplo, surge o que é chamado de paramitas. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas não tem problema, nós veremos isto agora. Existem as 6 paramitas dentro do budismo Mahayana, existem as 10 paramitas dentro do budismo Hinayana, e isto tudo se ramifica em não 6, não 10, como eu comentei agora, mas sim em 3 pontos centrais que é colocado para que a gente pratique, para que nós alcancemos nesta experiência, nesta encarnação mesmo, uma plenitude, uma sabedoria muito grande. Alcancemos um desenvolvimento espiritual, que é o que nós vimos na abertura do vídeo, o que nós viemos essencialmente fazer aqui também. Paramita significa literalmente alcançar a outra margem, como se nós estivéssemos num lado do rio e a partir deste caminho a gente construísse uma jangada, uma balsa, um barquinho que nos levasse até o outro lado da margem. Mas aqui a margem é metafórica, é nós sairmos de um estado de ignorância até alcançarmos um estado de maior completude, de maior sabedoria. Perfeito? E essas paramitas, elas se ramificam em 3 grandes treinamentos. Pode ser resumido dessa forma, que são os 3 treinamentos budistas, que resume-se em 3 dessas paramitas que a gente fazendo, levando elas com afinco, com disciplina, nós podemos experimentar este estado de sabedoria nesta mesma experiência. Não precisa ficar postergando para outras e outras encarnações. O budismo acredita nisso. Outras tradições vão acreditar que talvez não seja necessário, que é preciso tantas outras encarnações. Algumas delas dizem que nós estamos já passando por privações em muitas e muitas experiências aqui, que serão necessárias outras tantas. Mas existe um caminho para que esta mesma experiência possa cessar todo tipo de angústia, de sofrimento e nós termos um maior grau de sabedoria. E mais, eu digo para vocês, muitas vezes nós já estivemos neste outro lado da margem. Nós já estivemos num estado de paz, de sabedoria. Acontece que muitas vezes a gente retorna para o lado de cá, para o lado da ignorância, para o lado dos véus que nos cobrem a clareza de percepção. Mas levando com disciplina esses 3 pontos, essas 3 paramitas que nós vamos ver agora, a gente consegue permanecer deste outro lado da margem. Qual é o primeiro deles? É aquela conhecida como a Prajna Paramita, que é a sabedoria perfeita, que é justamente o cultivo da sabedoria. E aí a gente precisa entender como que a gente faz isso, Como que a gente cultiva a sabedoria. Fazendo isso, todo o caminho ele se torna muito mais fácil. Como que a gente cultiva a sabedoria? O primeiro ponto, ou o primeiro aspecto e forma de nós cultivarmos esta sabedoria é isso que nós estamos fazendo aqui agora, juntos, eu e você. É assistirmos vídeos, assistirmos aulas, assistirmos palestras, irmos a cursos que tratam sobre esses elementos de transcendência, de sabedoria.
É claro que no contexto em que estes ensinamentos surgiram era diferente, né? Não existia a internet para propagar essas sabedorias e conhecimentos, então era preciso muitas vezes uma renúncia. Renunciar à sua vida e ir a um mosteiro, ir a um ashram e viver lá, porque era onde estava esse conhecimento. Hoje nós temos, graças a muitas evoluções, a possibilidade de mantermos a nossa vida da forma como mantemos e estudarmos como é possível aqui e agora. Uma outra forma, naquela época, era feito através dos estudos dos sutras, dos shastras, e hoje a gente até pode ter contato com esses mesmos sutras, essas mesmas escrituras sagradas, mas temos muitos livros, e a literatura é uma outra forma de nós cultivarmos a sabedoria. E além disso, além das palestras, aulas, cursos e literaturas, nós temos a nossa própria experiência, chamada de experiência direta. Através da nossa vivência, nós vivendo a vida, nós coletamos e absorvemos muita sabedoria também. As nossas experiências nos trazem sabedoria, porque nós tomamos decisões, essas decisões têm consequências e a análise de tudo isso trazem algumas observações que fazem a gente angariar este estado de maior clareza e discernimento que é tido como sabedoria. Então essas são as 3 formas de nós cultivarmos a sabedoria. E é o primeiro ponto que é importantíssimo ser realizado para que a gente permaneça mais tempo no lado de lá da margem, não caia de novo em angústias, em ignorância. O segundo elemento que está dentro desses 3 treinamentos budistas principais, o que é chamado de ética por nós. Nós vivermos sob alguns princípios, sob alguns valores. Existem, por exemplo, os preceitos da ética budista, existem os preceitos da ética yogi, e cada tradição, cada cultura vai ter o seu código ético, o seu código moral, mas essencialmente aqui eu quero dizer que viver sobre esses valores, sob esta ética, é nós respeitarmos aquilo que nos permite estar em paz. Respeitarmos o que nos permite estar em paz. Isso se desdobra em muitas coisas, mas eu me refiro ao que nos permite estar em paz em duplo sentido, fisicamente e consciencialmente. É porque algumas pessoas podem argumentar, pegando um princípio básico aqui, né, de não roubar, por exemplo. Tem pessoas que não têm um desenvolvimento consciencial que roubar tira a paz dela. Pode até não tirar a paz consciencialmente dela, ela consegue dormir tranquilamente de noite, né, tendo esse tipo de atitude. Porém, provavelmente ela não tem uma segurança, uma paz física. Em algum momento, ou até mesmo nesse momento, tem alguém que está atrás dela. Então ela não está criando as condições que permitam ela estar em paz física e consciencialmente. Por isso que eu coloco essa definição aqui de ética. Nós vivermos sob esses princípios que criam as condições de nós estarmos em paz. E o terceiro ponto, que é fundamental também dentro desses 3 treinamentos budistas, é a meditação. A meditação, existem vias budistas, caminhos dentro do budismo que trabalham com este ponto com prioridade, que é, por exemplo, a via do Zen. E esta já é a chamada de Dhyana Paramita. Eu não comentei sobre a ética, que é chamada de Sila Paramita, perfeito? E dentro da meditação, como nós avançamos nesse caminho que é também fundamental? Como que nós podemos meditar? Bom, aqui no canal nós já temos inúmeros outros vídeos tratando sobre a prática meditativa. Eu vou deixar aqui, inclusive, a recomendação, né, das playlists de todos os vídeos que nós tratamos sobre meditação. E nós temos também uma forma de compartilhar a meditação juntos, que é através da nossa comunidade, a Comunidade da Ação. Caso você sinta interesse, tenha vontade de aprender a meditar ou ainda aprofundar a sua prática meditativa e meditar com o grupo, né, com pessoas que estão dedicadas a esse caminho, com quem sabe, modesta parte, nós podemos falar dessa forma, fica o convite para você conhecer a nossa comunidade, a Comunidade da Ação, que está aqui embaixo, inclusive, o link para você ter mais informações e, se desejar, vir praticar conosco. Então estes são os 3 pontos: cultivo da sabedoria, respeito dos princípios éticos e também a via da meditação, para que a gente possa olhar para nós com todos os elementos que contemos, luminosos, não tão luminosos assim, para não falar bem grotescos, bem feios, e entender, compreender, saber lidar com tudo isso que faz parte da nossa vida, sem nenhuma negação, mas com clareza, com discernimento. Então estes são os 3 pontos, e a gente realizando
no nosso caminho a partir dessas perspectivas, pode ter certeza que tudo fica muito mais fácil. O desenvolvimento espiritual, ele acontece de uma forma muito mais ágil. Então eu agradeço muito a sua companhia até este momento do vídeo e mais uma vez, se você gostou deste vídeo também deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os nossos novos conteúdos que agora retomamos com bastante energia, que é uma outra paramita inclusive, mas a gente vê isso num próximo vídeo, senão vai ficar muito extenso por aqui. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.